olhar para um rio aonde que foi nascido e criado, e banhava, se alimentava dele, que aquilo é a riqueza, a abundância que tem, que não troca, não tem o preço que pague esse tipo de vida, que é na natureza, que é pescando, que é sobreviver, aquilo ali é uma coisa que é um hobby, é uma profissão e é um amor. É como se fosse um jogo de futebol para quem gosta. É aquele prazer que você tem de estar lá e receber jogando futebol. Tipo assim, você recebe pescando. É um prazer que não tem como explicar. Eu não me recordo da cidade sem o cais, né? Porque os assuntos que eu vejo, os comentários, é que quando não tinha o cais, a água entrava mais vezes, porque tinha água já, o rio tinha água, e na época das cheias chegou a ponto de, por exemplo, na década de 30, chegava aqui perto do hotel que nem existia, né? Porque o Palace Hotel, na verdade, ele ficou pronto em 1950, 52, por aí. Esta é uma oficina de concertos aqui da cidade de Aimorés que foi abandonada pelos donos e eles não podem chegar até ela. A maioria dos 200 estabelecimentos comerciais da cidade está parada. Também as 2 serrarias, as 3 cerâmicas e 2 panificadoras não estão funcionando. Esta mureta tem 3 metros de altura acima do rio em tempos normais. Hoje, o rio está encobrindo a mureta do cais numa extensão de 4 quilômetros. Aqui, aonde eu tô de frente com a antiga Cachoeira do Rai, que é uma leira de pedra, no meio do Rio Doce ali. Aonde existe essa banca de areia, a água dava um retorno ali, ela era um lagoão que dava equivalente a uns 16 metros de fundura. Tinha um canal onde está aquela leira de areia. O Rio Doce aqui na Cachoeira do Rai, ele chegava a atingir 40 metros de fundura. Hoje, você vai ali, se ele der muito, uns 3 metros. E aquela leira de areia não existia. O rio, época de enchente, ele chegava aonde está um pé de manga aqui perto dessa casa. Esse pessoal ali, muitas das vezes, eles ficaram alagados ali debaixo da água. Hoje, quando passa a enchente, 3 dias, hoje ela vem ali próximo, daí 3 dias não existe mais enchente. Então acabou. Essa vargem aqui era terra pura. Aí devido àquela enchente de 2013, então deu uma lavada nessa leira de terra. Onde era terra, hoje virou pedra pura. E o rio está muito seco. Do jeito que ele está assoreado, com bastante lama, areia, tudo misturado no meio do rio, e está baixo assim, se chover, você vê enchente. Então parou de chover, não existe enchente mais, porque o rio não tem caixa mais. Acabou, né, o nosso Rio Doce. O Rio Doce, ele passava aqui, ó, debaixo dessa bancada, tá ali, ó, tem até uma churrasqueira ali, rumo daquele murinho lá, ó. Na verdade, aqui dá até por cima dele já. Esse aqui é o leito do Rio Doce. Daqui para lá já começava, aqui dava a média de 1 metro, já no rumo dessas bananeiras ali, era uns 3 metros de profundidade. Na verdade, tem uns restinhos de água lá. Se olhar lá e entrar lá, aquele buraco que tem ali, ele tem hoje ali uns 2 metros de profundidade, mas naquele laguinho ali. Então, hoje o rio afastou. Se você for olhar aqui, tá depois desse pé de ingá ali, que você vê onde que tem, começa um veiozinho d'água, que isso tudo aí era um mar de água, que tinha 1 quilômetro linear daqui para lá, ó. 1 quilômetro de água límpida e profunda. Aonde você está filmando aqui agora, eu vou encontrar uma foto, você vai estar olhando aqui para frente, essa foto, quase praticamente na mesma posição, de lá para cá. E tem uma pelo centro, onde você está vendo aquele pé de ingá ali. Meu pai está vindo com a minha mãe, remando no barco.
Você vai ver que ele estava mais ou menos ali, você vai ver a sacada dali para cá, que era onde o restaurante. Onde nós estamos aqui hoje era um telhadinho. Mas isso aqui era um mar para a gente. Você olhava daqui para lá para o centro, igual você virar para lá e olhar, você vai ver onde que tem ali aquele morro, aquelas casas para lá. Isso aqui, a visão daqui para lá era tudo de água. Isso tudo aqui era água. Onde tem aquele tanto de bambu já daquele tamanho, essas árvores desse tamanho, isso tudo era água. E chegou uma época em que choveu tanto no Brasil todo. Isso ocorreu no Brasil todo, né? O Brasil todo, uma chuva intensa que alagou várias cidades. E a Aimorés foi uma delas, porque a Aimorés, ela recebe 2 afluentes de rio aqui, o Rio Doce e o Rio Manhuaçu. Então, com isso, são 2 canais de água derramando aqui próximo à cidade. Falando em seu estúdio improvisado, no alto do morro, Vila Tiago, para atender aos nossos ouvintes com os apelos e as solicitações no nosso serviço de utilidade pública. Este é o radialista José Diniz Carvalho, que, segundo a população de Aimorés, foi uma das pessoas mais importantes no trabalho de salvar os desabrigados aqui na cidade. Ô Diniz, como é que você fez uma previsão dessa enchente que houve aqui? Nós começamos a nos preocupar com as fortes chuvas que estavam caindo. Aí eu fiquei muito preocupado com aquilo e comecei a formar uma equipe para ver o nível do Rio Doce, se iria atingir aqui a nossa cidade ou não. E aí eu percebi que a água estava realmente subindo. E convocamos os companheiros de rádio amador, o tenente Oswaldo, o companheiro do sistema de rádio da Caixa Econômica Estadual, Agenor, para fazermos uma vigia dessas águas. Então, começamos a ter condições de fazer uma previsão para o povo de Aimorés. Você teve medo, a princípio, de divulgar a notícia que ia haver uma enchente, né? Quando é que foi o momento crítico que você decidiu dar o alerta? Foi quando nós percebemos que as águas já estavam chegando em Governador Valadares e as informações dos companheiros do nosso setor de trabalho de lá é de que o volume de água era realmente imenso. Então, a intensidade da água foi cada dia subindo mais atingiu a Ilha dos Araújos, né? Lá em Governador Valadares, e a informação da Defesa Civil que eu sempre estava tendo, não só de Governador Valadares, como também de Itaguaçu, é de que Itaguaçu estava subindo muito, já tinha atingido vários bairros lá, e com agravante a mais, caindo várias trombas d'água lá em Itaguaçu. Aí, o que eu poderia esperar? Dar um alerta para o pessoal aqui de Aimorés. Aí eu comecei a chamar a atenção do pessoal, muita atenção, porque o rio está subindo muito, principalmente vocês aí da Barra do Manhuaçu. As notícias que eu estou tendo lá da Defesa Civil de Valadares e de Manhuaçu é que continua chovendo nas cabeceiras lá, e inclusive nas cabeceiras dos rios que desgotam aqui, né, no Rio Doce. Então, quer dizer, a tendência é essa água atingir mesmo aí a Barra do Manhuaçu, e olhe lá se não atinge a cidade de Aimorés. E não é que aconteceu, que atingiu a Barra do Manhuaçu todinha, teve que sair todo o pessoal da Barra do Manhuaçu e depois atingiu também aqui a cidade de Aimorés. A água foi subindo e acabou enchendo, inundando a cidade todinha. Inclusive, eu quero aqui agradecer ao pessoal de Baixo Guandu, que deu total apoio aqui aos moradores de Aimorés, abrigando o pessoal lá em Baixo Guandu. Nosso agradecimento a vocês. Foi uma ajuda muito grande, que o pessoal não tinha para onde ir. Então foram para a casa de pessoas, foram para os hotéis, né, lá de Baixo Guandu, que nos receberam muito bem. A gente agradece a eles. E o povo, de imediato, não quiseram assim, dar muito crédito à nossa notícia. Muita gente temava ainda ficar. Teve alguns que não quiseram sair, subiram por cima do telhado, né? Por cima do telhado das casas, e que foi, inclusive, uma dificuldade muito grande, né? Para chegar os canoeiros, para retirar, e teve uns que não teve nem condições. Aí foi que veio um socorro para Aimorés,
sem a gente esperar, que a rádio eu já estava lá no morro, porque a cidade aqui inundou todinha, então cortaram a energia da cidade, eu tive que continuar a minha transmissão lá no alto do morro, na torre. Eu estava no ar fazendo apelo pro pessoal sair da cidade, e de repente eu vi um helicóptero. O helicóptero veio sobrevoando aqui a cidade de Aimorés, e eu falei, opa, eu vou ver se aquele piloto está me ouvindo. Então, atenção, senhor piloto, falei para ele, se estiver me ouvindo, eu gostaria de passar aqui a situação da minha cidade, se você pudesse fazer por nós aí e tal, que tem pessoas em cima do telhado, e eu gostaria de falar aí, mas o piloto passou a cidade aqui por mim, e ele não chegou até a nossa torre, eu pedi que chegasse, ele não chegou, passou. Quando foi na volta dele, ele estava olhando realmente o rio, até lá mais em cima. Quando chegou, ele voltando, ele então me atendeu, deu as 2 voltas em torno da rádio, da torre da rádio. Aí eles desceram lá, o helicóptero desceu, né? E eu falei, eu estou te ouvindo, eu estava fazendo um trabalho lá em Linhares, eu estou te ouvindo desde Linhares, estava socorrendo a cidade de Linhares. Mas eu vi que, pelo que você estava falando aqui, o drama da cidade de Aimorés era seríssimo. Então eu vim aqui para realmente ver o que era e estou observando que a situação é gravíssima. Agora, eu só não posso te ajudar no momento, porque eu estou com pouca gasolina, aqui já rodei muito, vou voltar à Vitória, vou abastecer o meu helicóptero, você pode contar que dentro de pouco tempo eu estarei aqui para te atender, e você pode fazer as suas solicitações, que eu estarei te atendendo. E não é que ele foi e voltou novamente, esse helicóptero, ele voltou para Aimorés, e aí eu pude dialogar com o piloto. Atenção, senhor piloto, na rua tal, aí próxima à igreja católica, tem gente em cima do telhado, gostaria que você olhasse por aí para pegar esse pessoal. Então ele ia lá e socorria. E teve um fato muito interessante, e que me chamou muita atenção, foi que uma menina lá, uma enfermeira do hospital, ligou para mim e falando, ô J. Diniz, aqui no hospital nós estamos observando que tem um senhor balançando um pano branco, né, chamando a atenção lá para socorro. Da socorro, estão lá na ilha pedindo socorro. O pessoal estava numa situação dramática, rapaz, mais dramática, viu? Tinha a ilha lá que eles cultivavam até na ilha, né? Plantavam milho lá, coisa e tal. E a canoa deles, eles não esperavam que a água fosse chegar onde chegou, né? E acabou, a canoa foi embora. Foi embora a canoa, eles ficaram sem canoa. E com isso, a água foi subindo, atingiu a casinha deles, a casinha caiu, eles agarraram num pé de manga, entendeu? Segurou o homem, a mulher, né, a esposa dele, mais 2 garotinhos. Ficaram seguros no galho do pé de manga. Falei, tudo bem, pode deixar que eu vou pedir helicóptero aqui. Atenção, senhor piloto do helicóptero, tal. Por gentileza, socorre aí o pessoal que está na ilha. Fica próximo ao hospital aqui da cidade. Você vê pelo hospital, você vai localizar. Eles estão acenando lá, pedindo socorro. O piloto, então, foi até lá e conseguiu tirar aquele pessoal de lá, daquela situação dramática, viu? Eu agradeço a Deus, primeiramente, né, por ele ter me dado essa iluminação, assim, de fazer esse trabalho, né, partir para esse lado aí, porque a gente faz rádio, mas tocando música, oferecendo música e tal, o que eu estava fazendo realmente. Mas eu parei com tudo e passei a me dedicar exatamente ao rádio, à enchente. Atenção, muita atenção, ouvintes de Aimorés. O nosso plantão de notícias nos dão conta de que as águas do Rio Doce, graças a Deus, estão abaixando e podemos até dar uma previsão aqui para os senhores, que possivelmente até terça-feira próxima nós já teremos as ruas da cidade descobertas. Escovinha, você está onde, Escovinha? Ô, Escovinha, você está onde? Eu tô chegando aqui por aqui, ó. Só de leve aqui, olha na zona por aqui, ó.
Eu nasci em Aimorés, mês de janeiro de 1966, e eu morava nas proximidades do hospital. Meu nome é Benilde Madeira, nascido aqui em Aimorés, na Barra do Manhuaçu. Vivo até hoje aqui. Eu comecei a pescar em 97. O rio, na época, tinha muito peixe, dava peixe com pressão, pacumã, cascudo, trairão, traíra comum, dourado, curimba. Nas horas de folga, de distrações minhas, eu ia para o Rio Doce. Aqui nós tínhamos o Rio Doce, naquela época, era o Rio Doce, ele passava aqui com águas, né? Bastante água e tal. Não assim, de inundar aqui a cidade, não. Mas ele era um rio corrente e tinha muito peixe, dava muito peixe aqui. Aí eu saía, a minha distração era pescar, nas minhas horas de folga da rádio. Aí eu saía para o Rio Doce para fazer as pescarias, né? Também tinha os meus colegas que usavam também canoas, né? Vamos aqui, J. Diniz, na minha canoa aqui e tal. Aí eu ia com eles, né? Para fazer a nossa pescaria. Era uma farra que a gente fazia. Era uma beleza, era uma maravilha. Então, o que eu mais tenho a respeito da história do Rio Doce é ali naquela baixa do hospital, que eu cheguei a ver água, né? Passamos também por enchente, um período de enchente, e eu pesquei muito piau, não era um profissional, né? Que eu era uma criança, e lambari, e assim, quanto lagosta e cascudo era coisa mais de adulto, pescava mais no fundo, né? Onde dava muita pedra. Mas eu cheguei a ver água, assim, com abundância, ali por perto do hospital, né? Teve período de seca, como assim, eu conheci um pouco do canalão, mas a gente não tinha muito acesso lá, porque para nós crianças era fundo até chegar no canalão, porque existia água. E eu cheguei a ver vizinhos que tinham o costume de pescar, pescavam dourado, cascudo, camarão. Eu cheguei a presenciar, né, iscas e puçás, e pessoas que pescavam da idade do meu avô, que pescavam até camarão no Rio Doce. O Rio Doce, antes de acontecer todo esse desastre de represa e tudo, ele era rico no peixe, rico no pacumá, no cascudo, na lagosta, na guru, traíra, lambari e mais outros peixes. O ponto mesmo fixo de pesca era na Barra do Manhuaçu, por onde começou a cidade. Então, assim, o que eu tenho de conhecimento, mesmo assim que eu recordo bem, é da tia Laura, os filhos da tia Laura, que é da família Madeira. Inclusive, nos anos 80, ela começou com um restaurante simples que se tornou um restaurante conhecido, a Muqueca da tia Laura, o restaurante da tia Laura, que ela servia muito cascudo e camarão e a famosa muqueca de lagosta, né, que eu presenciei bastante isso. Eu convivi no restaurante dela desde o início, até depois que foram melhorando mais e tal. E eu conheci também, que eu comprei mesmo depois que tinha a usina hidrelétrica também, eu cheguei a comprar lambari do Mazin, que era um pescador da Barra do Manhuaçu. Quando a gente saía para pescar aqui, a abundância. O que é abundância? É peixe, e peixe com prazer. Tinha vezes que a gente não conseguia nem pescar, mas via peixe nesse rio. Aquilo estourava cardume de curimba dentro desse rio aqui. A coisa mais bonita, estourada. Tem uns vídeos aí que você vê pulando por cima da rede, é daquele jeito ali. Esticando assim aquela estourada. De longe, a gente via de longe, de 150 a 200 metros, a água ficava chapiscando, a gente fala mariscando. Peixe pulando, cardume de piau vermelho. Hoje você quase não acha isso aqui, ou nem acha. Tem muito tempo que eu não vejo um aqui. Tem o piau 3 pinta, piau amarelo,
O piau boboca, que a gente fala, que é a história que é um piauzinho. Tem um tiburé, que é um da boquinha para baixo. Uns tipos de... Eu tô falando só de uma espécie. Tem aquele camarão, o camarão nativo daqui, que é um bruto, que tem uma puã grossa e uma fininha, que dava, geralmente pegava no tijolo para fazer isso, que pegava no jiqui, ia juntando. A gente quase não acha mais esse camarão aqui. Tem um outro que a gente chamava de camarão cavalo porque ele era grandão. Verdão tinha as puãzinhas curta e fina, mas era um camarãozão maior. A lagosta, que é de água doce, que a gente chama aqui, inclusive até eu decorei o nome científico, Macrobrachius acanturius, que era que a gente fazia muqueca de lagosta aqui. Fala muqueca de lagosta, é com ela. Ela dava umas grandonas. Eu tenho fotos dela aí. E você vai ver aqui daqui para frente. Eu vou te mostrar. O que é que tinha e não tem? A gente chamava peixe sabuco. Maria da Toca. Muitos conhecem por isso. Peixe flor. Tinha uma boquinha igual uma flor. Você fala assim, esse peixe a gente chamava de peixe flor. Quem não vê? O caçari, que era um bagre prateado, que a gente pegava com abundância. Quando quisesse comer ali rapidinho, ia na boca da noite, jogava lá um anzolim, puxava, pescava ele. Ele dava em rede também, mas dava mais na jogada. Chamava jogada que ele amarrava num bambu assim, bambu mais grosso, enrolava a linha, jogava, soltava igual uma carretilha mesmo, com uma chumbada assim, e fisgava e trazia. Ali rapidinho pegava 4, 5, desse tamanho, dava para jantar, fazer muqueca. Hoje em dia, eu pegava aqui no Porto Lagosta. Armava jiqui, eu não sei se aqui tem, acho que não. Vamos te mostrar, armava ali no porto de casa, aqui era fundo, dava uns 3 metros de profundidade. Armava ali, no outro dia tava aquela lagosta grandona. Fritava ainda pro almoço, comia. Esse pequeno, menino, garotinho de 10, 11 anos. Esse rio era amplo de pescado. Lambari era só chegar e pegar ali mesmo, isso aí não precisava. Nem de andar no rio para lá. Dentro do rio, a gente tinha aqui dourado, que era o peixe maior que tinha aqui, uns exemplares mais brutos. A gente vivia aqui com uma abundância, andando na areia, quando o rio dá a primeira chuvada, então, é a hora que a gente pegava um peixe quase que no seco, que era o pacumã. É um peixinho fácil de pisar, ia andando, pisando na areia, pegava ele. Ou então segurava na tarrafa um de um lado do outro e ia arrastando. Rapidinho você dava com 4, 5 a 20 pacumã. Pacumã é um peixe desse tamanho. Pacumã ele deve dar mais ou menos o mínimo aí para consumo, 1,5 kg até 8 kg que esse camarada dá. E é uma delícia, tanto na muqueca como só a doreia que você faz, que é o filezinho que ele não tem espinho. A abundância de cascudo. A gente, quando não dava o tempo de um peixe, era o tempo do outro. Quando acabava a era o tempo, a temporada do piau, era do cascudo. Acabava do cascudo, era do pacumã. Acabava do pacumã, deu enchente daquilo, era a traíra, que a gente armava nas beiradas. Então, era isso. Abundante esse rio. Nós sobrevivemos dele durante muitos anos. Passou de século, né? Eu toda a vida vivi da pesca. Criei meus filhos todos com peixe. Graças a Deus. Ó, quando a gente ia pescar, que pegava bons peixes, é a alegria da gente, do pescador. Quando ele olha uma armadilha que ele pega aí 3, 4, 5 peixes, ele fica alegre. Hoje, não existe isso mais. Pacumã, no nosso lugar aqui, não tem mais. Acabou. Antes disso, que nas areias, assim, você peguei fiote, assim, 40 fiotes soltei no Manhuaçu. Lá pra cima de Itabaúna, na Baía de Capoeirinha. Fiote assim, né? De Pacumã. Hoje você não acha mais. Aí peguei outra vez, que você via eles assim, ó, na areia. A água clara, você via isso tudo linhado na areia, assim. E eu peguei mais 40 e soltei em Itabaúna, no Rio Imaçu. Hoje tem no Rio Imaçu e não tem aqui. Aqui não existe. Não existe guru, cascudo muito pouco,
traíra também, muito pouco, viu? Só existe alguma corimba, mas não é muito. O rio era rico no peixe. Na lagosta, então, não se falava. Hoje não tem isso mais. Quantas saudades do nosso Rio Doce que desviaram para além do norte. A esperança é ter de volta a natureza, com as canoas trazendo nossa sorte. A cachoeira que deslizava intensa, a mão do homem, realidade nova, retira o sonho que a vida não aprova, causando em todos uma tristeza imensa. Então, o problema é o seguinte, a Aliança fez a barragem e, no fazer a barragem, ela fez o desvio do Rio Doce. Aliás, quando estavam fazendo essa barragem, na realidade, eu até recomendei a eles que fizesse os diques, né? Fizesse os diques aqui para a cidade de Aimorés não ficar sem água o rio, né? Porque, afinal, só ia passar água no canalão aqui em Aimorés. Então, com os diques, né? Aí eles mantinham aquelas distâncias de água para água, né? Mas o rio estava sempre cheio, né? E quando enchesse muito, passava por cima do dique e não atingia a cidade. Mas não ocorreu, porque eles não fizeram os diques, só fizeram a barragem. E com o fato de fazer a barragem, ainda teve um agravante, né? Que a Aliança desviou o Rio Doce para atender a usina lá, né? Deles, lá pelo norte. E nos fazer o desvio do Rio Doce para o norte, o rio praticamente que se secou. Acabou aquela nossa farra de pescar, de sair, porque o rio praticamente ficou vazio, né? Foi sem água. Só tinha água quando vinha as chuvas, né? Que enchia, então eles passavam por cima da barragem. Esse rio que tinha esse leito aqui, de águas límpidas, águas profundas, rico em peixe, e a minha família tradicional aqui, nessa Barra do Manhuaçu, em Aimorés, conhecidos pela pesca, pela comercialização de pescado, inclusive a muqueca do restaurante Tia Laura, que quem tem idade de 50, de 45 para frente, todos ou já ouviram falar muito, já até frequentaram esse restaurante que a gente vendia só peixe aqui. O que acontece? A partir de 98, aqui tinha uma promessa que ia fazer uma hidrelétrica, Em 98 já começou a sondagem, depois, em 2000, já estava soltando umas bombas para explodir um lado aqui, implodir outro ali. O impacto direto no pescado foi gigantesco. Nós já começamos a sentir o impacto logo no início da construção da usina hidrelétrica. Eu comecei a pescar em 97. O rio, na época, tinha muito peixe, dava peixe com pressão. Fui nesse período até 2001, quando iniciou a hidrelétrica. Aí a gente teve que partir para o alagado em Minas Gerais pescar. Isso eu estava falando do estado do Espírito Santo, que a pesca aqui a gente sobrevivia bem dela. Quando iniciaram a barragem hidrelétrica de Aimorés, devido às bombas que soltava, estourando pedra aqui na nossa localidade, aí começou a ficar escasso de peixe. Aí eles começaram a construir o canal de redução e começou a dar muita tilápia lá. E a gente começou a viver da pesca no estado de Minas Gerais. E aí em 2003 eu passei a viver de pescador profissional. E com aquela quantidade de tilápia imensa lá, a gente fazia os filés de tilápia, passava para alguns restaurantes na cidade de Aimorés, em Baixo Guandu. Inclusive, existia lá o carro de boi, Tia Laura, que pegava a gente, praticamente uns 40% do nosso filé aqui que a gente trazia lá do Rio Doce. E em 2003 para 2004 inauguraram a usina hidrelétrica. E aí a gente passou a viver da pesca praticamente 80% no estado de Minas Gerais, nesse canal de adução onde é o reservatório da usina hidrelétrica de Aimorés. E a gente passou a ter muito tucunaré lá, tilápia, curimba,
piranha, não tinha nem condução de tanta que existia na ocasião. E a gente conseguia uma meta até de 4 salários mínimos lá por mês. E a pesca era muito farta. Aí, quando foi 2008, fizeram um rebaixamento no canal de adoção, mataram praticamente uns 70% do nosso peixe lá também, que é a Vale do Rio Doce, que é sócia dessa usina hidrelétrica de Aimorés. E aí a gente teve essa perca desse peixe e fizeram a indenização com a gente, naquela vida, a gente começou assim, meio ficar preocupado, e correndo atrás daqui, correndo atrás dali, e era muito castigado mesmo a nossa situação lá. Nós tivemos essa grande perca com a construção da usina hidrelétrica de Aimorés. Pagamos um preço gigantesco, vivemos esse sofrimento até hoje. O restaurante foi fechado aqui, eu tomei um dos maiores prejuízos dentro de Aimorés, acho que pessoa física ou jurídica dentro de Aimorés, ninguém perdeu mais do que eu. Tinha uma promessa de que na Barra do Manhuaçu, se acontecesse o empreendimento, as enchentes não iriam ocorrer. Mentira. Todo ano, passou daí para frente, todo ano dá enchente aqui. O rio ontem esteve uns 25 centímetros a mais, que é a porta da minha humilde residência. E hoje a tendência é esse rio subir ainda mais. Eu calculo uns 50, 60 centímetros além do que ele já esteve aqui. Tem um rio que está aqui, ó, na porta daqui. Coloquei os barcos até aqui pra gente andar, que hoje não pode andar de carro. É isso aí. Que Deus nos abençoe. Gente, aqui de Manhuaçu, na Barra do Manhuaçu, Aimorés. Trabalhei demais ontem aqui, levantei muita coisa aqui, não consegui levantar tudo lá dentro de casa, alguma coisa molhou. Aqui é a enchente de Manhuaçu, que chegou de vez aqui. Gente, olha bem, o trabalho foi muito intenso, muito cansado. Que Deus abençoe. Olha bem, já está faltando só uns 2 centímetros para entrar dentro de casa mesmo. Se não deu para tirar, ficou aí. Meu pai ali tentando socorrer alguma coisa. A gente sabe, eu não sou biólogo, mas pelos conhecimentos que a gente tem, né? Nós temos uma referência muito forte, que é o Sebastião Salgado, a gente sabe que quando mexe na natureza, né, muda tudo. Então, a gente sabe que com o desvio da água se perde volume de água, né? A natureza sente, ela mexe no ecossistema realmente, né? E houve uma queda de pesca já com essa construção da usina hidrelétrica. Inclusive, teve muita discussão sobre, né, a escada de peixes, que eles sobem o rio para se reproduzirem. E houve muita discussão isso, até o Benilde, que é um pescador que eu conheço, que é filho da tia Laura, que vem de uma família já de pescadores, eu vi muita discussão, muito bate-papo a respeito, né, dessa escada que teria que ter para os peixes subirem durante a piracema, que é a época, né, que eles se reproduzem. Quando chegou aproximadamente numa piracema em 2015, aí já teve a lama. Aí praticamente matou 95% do nosso pescado. E é onde foi a perca total da nossa vida. Nunca na minha vida tinha visto tanto impacto na vida como tivemos agora, novamente, o caso da Samarco. Estou coletando aqui para falar a verdade. Que se vocês disserem que não matou peixe aqui para baixo, esse peixe ali morreu ontem. Ontem. Isso aqui é corvina de água doce. E esse é um piau branco.
Ele boiou agora, recentemente. Isso aqui também, tava só um pedacinho dele. Olha a guelra desse aqui vermelha. Esse peixe acabou de morrer ali. Depois que veio o desastre que deu lá de cima, lá, aquele minério, aí que morreu o peixe, que não foi brincadeira, o nosso rio aqui morreu. Tá morto. Chegou isso aqui em novembro, reteram todo o rejeito na parte de cima da barragem. Quando foi em dezembro, ainda próximo ao Natal, soltaram toda a água que teve na primeira chuva, abriram as comportas, alagaram aqui no Natal e no Ano Novo. A enchente pior dessas décadas foi essa aí. A de 2013 nem comparou com essa. Mais uma vez fomos impactados duplamente com esse crime dessa marca. Dessa vez, como o dique ali, ele retém a água que era para fazer o espelho d'água, simplesmente soterrou. Hoje, no fundo dessa filmagem aqui, vocês estão vendo uma floresta. Mas isso aí, outrora, era um rio de 1000 metros de águas profundas, rico em peixe, como diz o outro, terra de mel e leite. E peixe também. Em 2015, na chegada da lama, eu participei de um resgate de peixe, onde a gente ficou doido caçando meios de transpor o pescado para ver se salvava algumas matrizes de peixe, que a gente achava que, do jeito que vinha devastando, aquilo ia acabar com tudo. E como acabou, né? Aí a própria usina hidrelétrica de Aimorés, a gente fez um contato com eles, os biólogos deram maior suporte a gente, aí eles pegavam esse peixe que a gente capturava e levava para alguns afluentes, igual o Manhuaçu, chegaram a entregar algumas matrizes também até na escola agrícola de Colatina. E assim, a gente trabalhou um dia todo e no outro dia até umas 11 horas da manhã na chegada da lama, aonde foi veio devastando tudo. E aí depois a gente trabalhamos 5 dias coletando peixe morto nos 2 reservatórios de Minas Gerais e esse de Mascarenhas, embaixo do Guandu. Então foi uma coisa que para nós pescadores profissionais a gente fica até meio sem palavra, porque as coisas não foi bonita para o nosso lado. E dali para cá a gente não vê falar mais em peixe. Quando se trata, vou lá dar uma pescada, a gente não pode falar, vou pescar para vender, porque você não consegue vender mais esse peixe. Então, é lamentável o que aconteceu. E a gente espera que as autoridades tomem providências, né, para resolver de vez essa situação da água aqui na cidade de Aimorés, as águas do Rio Doce. Meu pai nasceu aqui, desse lado aqui do norte. A vida inteira dele pescou. Eu choro por ele, que ele está vivo ainda, pesca ainda. Eu choro por meu filho que viu, falou, pai, será que algum dia na minha vida eu vou poder pegar um douradão? Ele me perguntou isso lá em cima daquela ponte de Resplendor. Eu consegui vencer ainda psicologicamente. Assim, não é fácil, não é qualquer um que consegue suportar isso, não. Tem muitos colegas meus que não conseguiram suportar isso aí, estão depressivos, uns com ansiedade ainda, outros até com síndrome de pânico, que nem sai de casa, não move para nada. O Instituto nada mais é do que um laboratório. E
ele está adquirindo mais áreas ao redor daqui da RPPN, justamente para aumentar, para tentar criar um modelo que seja possível reaplicar nas propriedades rurais, né? O olhar do Instituto Terra para fora da RPPN é muito preocupante, né? O Instituto tem, nas suas diretrizes, nas suas estratégias, trabalhar a região do Médio Rio Doce, né? Então, para isso que lançou esse programa Terra Doce, né? Tínhamos um projeto no passado que visava muito as nascentes da propriedade. O Instituto Terra vai procurar trabalhar para a propriedade como um todo, as suas áreas de recargas, né? O tratamento do efluente doméstico, as práticas conservacionistas. O que o Instituto pensa com este projeto? É diminuir o carreamento de sedimentos e melhorar a infiltração de água no solo, né? Estudo feito recentemente por projetos do Instituto Terra mesmo mostra isso. Se a gente trabalhar essas pequenas ações, a gente consegue reverter isso a curto prazo. Então não temos jeito, né? Então a gente tem que trabalhar a propriedade como um todo, a microbacia como um todo. O olhar tem que ser mais, como se diz, mais expansivo. A gente não pode trabalhar aquele micro olho d'água mais. Nós temos que trabalhar a propriedade como um todo, planejar ela ambientalmente, planejar ela produtivamente, né? Então, assim, e as práticas conservacionistas aliadas à restauração florestal, aos modelos sustentáveis de produção, aliado à produção com conservação, né? São práticas que a sociedade abraçando, os produtores abraçando, nós podemos reverter. Para tudo tem jeito nessa vida, né? Como diz aí no ditado popular, não tem jeito é para a morte. Agora, quando há um fio de esperança, nós vamos lutar. E o Rio Doce não está um fio ainda. Ele tem um volume de água, né? Mas é muito importante a gente entender que nós não temos que trabalhar o Rio Doce. O Rio Doce nada mais é do que um leito de passagem. A gente trabalhar as microbacias. É lá que se produz floresta, é lá que se produz água. Então, é importantíssimo o produtor rural estar nesse contexto, ele ser ouvido e ser valorado, né? Eu acho que é aí que está o grande diferencial. Até hoje, o produtor rural no Brasil não é valorado, né? Então, a gente tem que passar a valorar isso. Mas valorar qual é o valor da água que você bebe? Você paga pelo tratamento dela. Agora, qual é o valor da produção dela? Qual é o valor do ar que a gente produz? Então, a gente tem que começar a valorar, né? Talvez isso seja mais importante do que você ir para o espaço num foguete, né? Então, a gente tem que começar a dar valor àquilo que é importante para a sobrevivência da gente. Nós estamos querendo descobrir onde que não tem ninguém habitando e deixando de lado aonde tem gente habitando. Então, a gente tem que começar a inverter os valores. Por isso que eu falo que tem jeito. Porque nós estamos dando valores para as coisas que não produzem, né? Que não produz de imediato. Então, assim, eu creio que nós temos esperança, sim, desde que a gente concentre, né, nossos esforços naquilo, de certa forma, seja capaz de reverter o quadro atual, investir nas pessoas, no ser humano. Porque não adianta falar em restaurar, quem restaura é o ser humano. Então, são as pessoas, né? Então, por isso que eu falo muito nessa questão de valorar o produtor. Porque nós vamos fazer floresta, produzir água lá na propriedade rural. Então você tem que valorar o produtor rural, a pessoa produtor, a pessoa consumidor, né? Nós temos que melhorar, nosso consumo tem que ser mais consciente. O que nós fazemos com o nosso lixo das nossas casas hoje? Quais estados, quais cidades no país faz uma coleta seletiva hoje? O básico nós não fazemos. Então, eu creio que tem esperança, sim. Tem tanta coisa que nós precisamos fazer que é o mínimo. Então tem várias maneiras. Compartilhar os programas de educação ambiental do Instituto Terra nas escolas, né? Direcionar a sociedade para procurar o Instituto Terra das linhas de ações que nós temos para trabalhar externo, né? Então, assim, eu acredito que a pessoa civil querendo ajudar, não só o Instituto, mas ele ajudar o meio ambiente como um todo. E eu acredito, se ele fizer na rua dele, para a gente ter uma coleta seletiva de lixo, um consumo consciente, eles já estão contribuindo demais. Então, qualquer cidadão, ele pode ajudar, não o Instituto, mas o planeta como um todo.
Com esse acidente que houve, a falta mesmo da água, da árvore, ela mexe com o ecossistema. Nós tivemos uma mudança muito séria dentro da nossa cidade. Porque, olha, sumiu o sapo, houve um aumento de teia de aranha, né? O calor aumentou. Mesmo esses bichinhos que a gente não dava luz, isso faz falta para a natureza. Então, o ser humano, da agora para frente, que devia ter sido antes, que hoje que a gente está entendendo, o globo está precisando do nosso carinho com ele. A natureza, do carinho, do respeito, porque senão o ser humano vai parar de existir. Porque as doenças virão, porque nós dependemos mesmo da natureza, da água, do sol, mas tudo é equilibrado. Porque com o desequilíbrio, o ser humano ele não vai resistir, não. É esse o recado que eu quero deixar com vocês. Muito bem, amigos, estamos aqui mais uma vez no nosso trabalho de utilidade pública, informando a vocês com respeito, né, das chuvas que já há dias, há meses, aliás, não caem aqui na nossa região, né? E nós estamos aqui sempre pela sua líder FM de Aimorés, 90.3, para informar a vocês, né, a respeito do clima-tempo aqui em nossa cidade. E rodar aquelas músicas que vocês tanto gostam e pedem através da nossa emissora. Eu quero deixar um abraço muito forte a todos vocês aqui da nossa região, de Ipanema, Pocrane, Mutum, pessoal de Colatina, nosso muito obrigado pela audiência, Itaguaçu, né? Está sempre ouvindo a gente também. Nosso muito obrigado a vocês. Continue aqui pela sua líder FM, Aimorés, Minas Gerais, e você estará bem informado, hein?